Salve, salve rapaziada, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho mais baixo, mas vou falar. Eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu fico muito chateado, porque eu tenho feito isso aqui, trazido pra vocês explicações. Perdoem o cachorro, tá? E o que que acontece? Quase ninguém compartilha. Então eu fico um pouco chateado com isso, só que agora eu não vou ficar mais. Porque eu vou continuar falando pra vocês. Mas eu vou continuar compartilhando. E se vocês quiserem compartilhar, vocês compartilham agora. É claro que eu vou pedir para vocês compartilharem, mas eu não vou ficar mais pensando se vocês compartilharam ou não. Agora, a responsabilidade de passar para frente é de vocês também. O que vocês ouvem aqui não é só minha. Afinal, eu tô gravando e expondo, né, para vocês o que Deus pede para eu expor. Agora, se vocês quiserem compartilhar, aí já não é problema meu. Beleza? Então eu já peço que já dê o seu like aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você quiser, compartilhe. Eu vou fazer a minha propagação. E aí vocês fazem o que achar melhor. Beleza? Abre aí em Mateus, capítulo 15. Do verso 7 ao verso 9. Vamos lá. Cadê? Não é do 7 não. Vamos do 3 ao 9. Respondeu Jesus: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: Honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: Qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta. Não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Resumindo, a tradição tem superado a Deus no nosso tempo. Aliás, desde aquele tempo. Nós nos preocupamos muito mais em obedecer o estatuto da igreja do que obedecer a palavra de Deus. A gente se preocupa muito mais em... Deixa eu pensar aqui uma coisa que vai fazer muito sentido. Bom, a gente se preocupa muito mais nas atividades de festinha, do que sair para evangelizar, meu irmão. Do que sair e conversar com travesti, maluco. Trocar ideia com prostituta. Trocar ideia com mendigo, irmão. Morador de rua. Você já fez isso? Não é só ir lá e entregar uma sopinha, conversar com o maluco, entendendo a real necessidade dele, velho. Entender porque ele tá ali. Você tá entendendo? Pô, já fui fazer trabalho e... Mano, tinha uma mina que era formada em medicina na USP. E tava lá, na rua usando crack. E aí? Qual tem sido o papel da igreja? A gente se preocupa muito mais em cumprir o estatuto do que cumprir o ID. Eu fui numa conferência missionária esse fim de semana.
dia 28. E o pastor Humberto, ele disse o seguinte: nós vivemos um tempo onde a igreja é muito missionária e pouco missional. O que significa isso? A igreja sustenta muitos missionários, mas não envia tantos assim. A igreja sustenta missionários que estão lá, mas a igreja não vai. A igreja que eu digo é instituição. Fica parada no banquinho, sentada. Ah, não, isso não é pra mim. Vou ler um negócio aqui muito forte. No versículo 6, parte B. Parte A é antes do ponto, parte B é depois do ponto, pra quem não sabe. Tá? Só explicando. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Presta atenção. Por causa do tradicionalismo, por causa da nossa tradição, a gente anula a palavra de Deus, porque a gente está tão preocupado com a tradição que a gente se esquece da palavra de Deus. A gente se preocupa em cumprir todas as regras da igreja. Não suje o chão. Quando eu era criança lá na igreja tinha um pessoal que pegava a bolinha de papel, molhava e jogava no teto. Aí vem os diáconos, tudo bravo. Gente, é criança, gente. Claro que não pode e tal, porque suja o ambiente. Mas a gente está tão preocupado com o ambiente externo que se esquece do ambiente interno. Aqui dentro. Você tá ligado? Agora o 8 e o 9. Preste atenção, jovem. Preste atenção. Preste muita atenção do que Deus vai falar agora. Preste muita atenção. Hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse é o versículo 7, agora o 8 e o 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Este povo me honra com os lábios. O povo é cheio de dar glória a Deus com a boca e muito pouco de manifestar a glória de Deus com a sua vida. O povo fala muito e faz pouco. Fala muito e faz muito pouco. É cheio de falar, mas ó, só papo. Só fala. Porque na hora de fazer, é o primeiro a vazar. É o primeiro a dar uma desculpinha falando que não pode ir. Que tem outro compromisso mais importante. Que foi? Faleceu tua mãe? Morreu alguém da família? Pra ser mais importante que Deus? Eu já deixei de ir em festa de amigo pra ir fazer o que Deus queria que eu fizesse. Pra ir cultuar a Deus. Eu já deixei de fazer um monte de coisa pra ir fazer o que Deus queria. A gente precisa definir nossas prioridades. Parar de falar e começar a fazer. Verso 9. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Tomem cuidado. Tomem cuidado com o liberalismo que leva à libertinagem. Presta atenção no que fala aqui no começo do verso 9. Em vão me adoram. Ou seja, o que Deus quer dizer?
Sua adoração não quer dizer nada. Sua adoração não passa do teto, porque você não faz isso em espírito e em verdade. Você faz aquilo automaticamente, não porque você quer fazer. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. A gente ouve muito pastor que é só papo, que é pastor e esquece de ouvir a Deus e chama esses caras de profeta de Deus, chama de boca de Deus, essas vergonhas, esses palhaços. Palhaços são o que eles são, palhaços. Eu tô de saco cheio disso. Eu tô de saco cheio de palhaço fazendo do púlpito um mercado. Eu tô de saco cheio desses lobos, desses falsos mestres, falsos profetas. Eu tô de saco cheio desses caras. E ainda tem cara que fala que Deus levantou esses homens. Você tá de palhaçada, meu irmão? Você tá de palhaçada? Você tá de brincadeira? Meu povo peca por falta de conhecimento. A gente tem uma crentalhada burra aí que não sabe nada de Bíblia, porque não foi ensinada. Porque estão dentro dessa grande massa, burra não, ignorantes, que significa que não possui o conhecimento daquilo, daquele assunto. Burra é um pouquinho mais abrangente, né? Por exemplo, eu sou ignorante em. Vamos lá. Fala um assunto aí, me ajuda. Eu sou ignorante em motor de carro. Mas em outros assuntos eu não sou. Você entendeu o contexto de ignorante? Agora, voltemos ao assunto. Tem muita gente ignorante dentro da igreja, consertando o que eu falei de gente burra. Troquem por ignorantes. Por quê? Porque não foram ensinadas. E ainda mais, não foram incentivadas a buscar. Presta atenção, acorda. Acorda. Acho que o nome daquele povo era Bereanos. Alguma coisa assim. A gente precisa ser que nem aquele povo que quando Paulo foi visitar e foi pregar, ele disse: são nobres, porque tudo que é dito, eles conferem na palavra de Deus. A gente precisa ser nobre, porque somos filhos do rei, isso nos torna nobres. Presta atenção, maluco. Presta atenção no que o seu líder está falando. Confira na palavra de Deus. Tudo que for outro evangelho, seja amaldiçoado, isso que ele diz. E é isso que a palavra diz. Seja anátema, seja desconsiderado, seja amaldiçoado. O que foi proferido. Porque não provém de Deus. Presta atenção. Vamos acordar. Vamos ficar ligeiro. Porque tem muito lobo. Muito lobo querendo dar rasteira. Presta atenção, cara. Presta atenção. Eu tô de saco cheio desses caras, mano. Na minha frente não sobra um, tá ligado? Não vai sobrar um. Fica ligeiro, gente. Fica ligeiro. Estamos nos princípios das dores. Fiquem ligeiros. Não escutem lobos. É uma tensão. Presta atenção. Porque o negócio vai ficar louco, meu irmão. Presta atenção, meu velho. Fica ligado no que você tem ouvido, no que você tem visto. Fica ligado. E tudo que não for o evangelho, daquilo que está na Bíblia, seja desconsiderado. Desconsiderado. Ou seja, nem analisado precisa ser.
Joga fora. Joga fora. Você entendeu? Então é isso aí, vamos pra cima, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. Falou!